Muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Pode Gestar. Pode Gestar é um podcast que eu e a doutora Marina idealizamos, onde a gente vai trazer muita gente legal para proporcionar para vocês muita informação, muito conhecimento e muito bate-papo interessante. E a nossa primeiríssima convidada é ela, Dami, maravilhosa. Gente, Dami, ela é fisioterapeuta, ela atua na área da gestação, parto e pós-parto e tem formação também em DGASQ. Conta pra gente um pouquinho, Dami, de onde surgiu essa ideia, essa vontade? Você sempre quis trabalhar com mulheres grávidas nessa fase? Primeiro, meninas, doutoras, admiro muito, né? Sou fã, amo trabalhar com vocês. Tive o prazer de ver Marina parir, foi maravilhoso. Foi mesmo! Obrigada pelo presente. A gente vai falar sobre isso também. Obrigada pelo presente. Acertaram em cheio minhas flores aqui, que eu amei. Então, Amanda, eu comecei lá atrás, eu tenho 15 anos, mais ou menos, de formada. E eu comecei a trabalhar com mulheres. Já saí da faculdade e o meu foco já foi trabalhar com mulheres. E isso foi despertando, assim, essa vontade de dizer, nossa, a mulher precisa de um olhar especial, a mulher precisa de um atendimento diferenciado. E há 15 anos atrás, essa palavra humanizada, né? Ela hoje é uma palavra que se usa em tudo, né? Roupa humanizada, make humanizada, né? E gourmetizou. Gourmetizou. E, gente, humanizar é uma forma de viver, né? A gente precisa viver de forma humanizada. Então, foi ao longo dessas aulas, assim, eu comecei a trabalhar com postura, com a parte de ortopedia, mas eu percebia sempre essa tendência com as mulheres, com grupos, que é uma coisa que eu fui pioneira aqui em Maceió também, então trabalhar com grupos. Então, eu sempre fui percebendo essa tendência. Foi quando eu migrei totalmente para um estúdio de Pilates, para o meu estúdio de Pilates, e foquei em mulheres. Atendia homens, atendia o pai de uma aluna, o marido de outra aluna. Mas, assim, a minha paixão mesmo era cuidar das mulheres. Mas foi durante a faculdade, Dami? Não, foi no pós. Foi no pós? Foi no pós, Você formou fazendo um tudão. Isso. Inclusive, meu TCC foi de bebês, de RN, né? Fisioterapia nos bebês, no RN. Assim, bom, não tá tão longe. Né? Não tá tão longe, E aí, atuei um pouquinho ali com recém-nascida para pesquisa de campo. Ainda pensei em fazer um curso para bebês também. Mas, assim, no decorrer, eu sempre percebi essa coisa. Eu me via, eu olhava minha mãe, minhas tias, minhas amigas e sempre com aquela vontade de cuidar. Então, essa mulher precisa disso, essa mulher merece isso, muito mais do que precisar, é merecer, sabe? Então, eu sempre tive essa tendência de cuidar de mulheres. E o mercado pedia, né? Porque não tinha ninguém fazendo isso. Não tinha ninguém. Então, assim, a fisioterapia não atuava na gestação, no parto e no pós-parto com o nome fisioterapeuta, né? Assim, antes que me corrijam, já existiam algumas, mas as meninas usavam o título de doula. Sim. Elas não eram fisioterapeutas, elas eram fisioterapeutas, mas elas usavam o título de doula, né? Que é outra formação. São coisas diferentes. Coisas diferentes, exatamente. Então, assim, eu disse, não, eu vou ser fisioterapeuta. Eu amo ser fisioterapeuta. Sério, às vezes eu faço umas coisas assim que eu digo, meu Deus, é muito bom. É muito bom quando a gente faz o que a gente ama. É muito bom. É muito bom, sabe? Assim, acredito muito no poder da reabilitação como um todo, em todas as áreas. Né? Não é só na minha área que eu admiro a fisioterapia, então eu realmente sou muito apaixonada pela fisioterapia como um todo, assim, admiro, acredito, estudo, então eu falei, não, eu não vou querer outro título. Eu quero ser fisioterapeuta sempre. E assim, eu acredito muito que Deus ele vai nos direcionando, com certeza. Né? Então assim, a gente sabe que existe um leque gigantesco ali, né, dentro da fisio, no que você pode atuar, mas eu acredito muito que você foi direcionada a lidar com mulheres nessa fase de vida, né, que a gente sabe que é um momento de tanta fragilidade e as mulheres, elas estavam, né, na verdade, se não estavam, né, elas estão, né, nós necessitamos disso. E também tem a minha história da minha gestação e da minha maternidade, né, eu fui mãe muito jovem, engravidei muito jovem, com 20 anos, e é muito interessante, assim, quando eu conto essa história, porque eu já estudava sobre gestação, então eu comecei a estudar sobre gestação na minha gestação. Na prática mesmo. Na prática, eu falei, gente, mas não tem ninguém que cuide de gestante. E aí eu pesquisava, procurava. Aí existia uma academia aqui em Maceió que tinha uma professora que fazia ginástica aquática para gestantes.
E aí eu fui fazer essa ginástica aquática. Mas quando eu olhava para um lado para o outro, eu estava na piscina com idosos. Sim. Então não era algo Sim. tão direcionado. E por muito tempo ficou isso, a coisa da piscina, que é excelente também para gestante, mas aquela coisa muito assim, solta, né? Não existia ninguém ali, não. Eu vou trabalhar só com gestantes. Eu acho que tinha muito tabu e ainda tem, né, inclusive, né, de gestante fazer atividade física. Isso. Até onde ela pode ir, né, na Isso. atividade física. Então, imagine que eu era um ET. A minha filha tem 24 anos e eu estava na piscina todos os dias. Mas eu nem pisava na sala de musculação, porque não podia. Sim. Né? E aí eu falei, meu Deus, não é possível que ninguém vai cuidar de mim, assim. Então eu fui lendo aí livros, né? Muitos livros de parto, muito livros sobre trabalho de parto, muito livro sobre... E eu dizia, gente, mas não tem outra opção. É isso aqui, é gestar com saúde, é fazer atividade física, é ter um parto normal... amamentar exclusivamente. Na minha cabeça não tinha outra opção, não tinha outra saída. Então eu foquei nisso, né? Já da minha gestação. Foi a tua gestação que fez você sair do nicho mulheres para o nicho grávida. Sim, gente, olha que a maternidade é capaz de transformar a nossa vida por inteiro, né? Exatamente. Porque você viveu na pele, você não. Então, preciso proporcionar, né, o que eu quero viver para outras mulheres. E diga-se de passagem, viu, minha gente? A Dami, ela é uma referência aqui no nosso estado. Ela tem um estúdio de Pilates, onde ela acompanha as gestantes, né, durante todo esse processo e também durante o trabalho de parto, que eu acho, Dami, que é um grande diferencial, né? Esse vínculo que é criado durante o processo, que elas olham assim, eu juro, eu tenho um paciente que fala assim, não, meu Deus do céu, eu tô com a Dami no parto, mas ela vai pro meu parto. Ela tem que estar no meu parto. Eu abro, às vezes, algumas exceções para pegar mulheres que não são minhas alunas e até convido essas mulheres a ir me conhecer, a fazer a fisioterapia comigo. Não, eu não quero fazer Pilates. Então, vamos fazer a fisioterapia, porque assim, ir só para o seu trabalho de parto, eu vou, mas não é igual, sabe? Não é igual. O vínculo, Marina, né, viveu isso comigo. Eu ia até dizer, a minha experiência, eu acho que assim, Dami, você faz um tudo. É o concierge, sabe? Do trabalho de parto. A Luísa Faturi, que é fotógrafa de gestantes e parto, ela fala que eu sou cerimonialista da gestante. Mas é um pouco disso mesmo. Tá na dúvida, perguntar, Dami, que ela vai resolver o seu problema. Exatamente. E assim, coisas pequenas, tipo assim... Que horas vocês comeram? Precisa arrumar alguma coisa para vocês comerem. Então, é mais ou menos isso, assim. E que é algo trabalhado durante toda a gestação, né? Então, claro, eu fiz Pilates, eu fiz fisioterapia, mas ela lá no meu parto, ela foi muito além do que isso, né? Muito além. Então, assim, ela tava lá na minha casa, ela cuidou do meu menino, do Joaquim, que ficava que nem doido atrás de mim, ela tava lá segurando a onda. Ela preocupa até com onde você estacionou o carro, precisa tirar tal, coisas que naquele momento a gente tá tão imerso, né? Naquele processo, que a gente não pensa nisso, né? E a fisioterapia entra ali na sala de parto em alguns momentos específicos, não durante o processo inteiro. Então, a Dami estava lá como uma amiga, como uma cerimonialista. Fazendo um cafezinho. Mas assim, esse vínculo que é criado faz toda a diferença, porque principalmente quando a gente fala de uma assistência para um parto normal, a mulher, ela tá num estado ali que ela precisa olhar e ver pessoas que ela confia. Por quê? Porque ela precisa verdadeiramente se entregar àquele momento. Então, ela olha ali para você, Dami, que foi uma pessoa que acompanhou ela durante todo o período gestacional, uma pessoa que ela confia, que ela acredita. Então, só dela olhar para você... acredita em mim, você entendeu? Como é muito importante isso. Aconteceu isso ontem. É assim, uma pessoa... mas é muito importante isso, vivendo na pele. Você também teve parto normal, você pode dizer. A Dami também. Mas ter ali dentro pessoas que acreditam nesse processo, entendeu? Acredito que você é capaz. Exatamente. E fala um pouquinho dessa assistência de ontem. Na verdade, assim, não só de ontem, mas eu vejo que você se emociona muito em todas. Toda vez. Às vezes eu fico até com vergonha, porque eu me emociono muito, né? Eu tive as duas últimas, assim, eu tive umas 3 últimas bem marcantes. Assim, todas são muito marcantes, né? E toda conta muita história. E, além de tudo, tem a questão do envolvimento com o marido também das pacientes, né? Sim. Então, assim, hoje o meu marido, ele é amigo dos maridos das minhas pacientes. Então, assim, isso é muito legal, né? A gente sai pra jantar, sai pra ficar final de semana junto. Então,
é isso, gente. Ali naquele momento do trabalho de parto, a gente precisa. É porque não dá pra ficar conversando, falando, é o olhar. Então é um olhar que diz muita coisa, né? Então, assim, as minhas 3 últimas, assim, assistências de parto normal, e eu tô falando de parto normal, não desmerecendo a cesariana de forma alguma. Mas eu falo porque é onde a gente acaba se conectando mais, né? Assim, quando a mulher entra em trabalho de parto, e a gente fica ali 10 horas, 12 horas, 24 horas, um final de semana. É um tempo, né? Diferente. Então acaba se conectando mais, mas a de ontem foi muita coisa aconteceu, né? Foi uma paciente que viveu uma perda gestacional, foi uma paciente que foi para um pré-natal e que não se identificou com o pré-natal, que estava muito perdida. Eles são muito jovens, eles não são de Maceió, e eles estavam um pouco perdidos, e eu não posso bancar esse pré-natal. Às vezes, as gestantes chegam para mim querendo que eu faça tudo, e eu sou muito responsável, né? Eu não posso, inclusive, assim, quando elas entram para mim, a primeira coisa que eu pergunto é quem faz o seu pré-natal? Né? E me deixa muito segura quando ela faz um pré-natal com médicos que eu confio. Sim. Né? Então, é uma troca. Sim. Então, ontem a gente, né, teve essa mudança lá no meio do caminho já, de obstetra, e uma mulher que foi dito para ela que ela era muito frágil. Olha foi isso, dito para ela que ela não gente. podia fazer nada. Foi dito para ela que ela não ia conseguir. Ela ficou muito tempo de repouso, ela chegava no estúdio, ela não andava direito, ela não queria fazer um agachamento, e eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir? Convencer essa mulher que ela pode. E que responsabilidade a minha mudar essa rota, né? Assim, não é brincadeira, vocês sabem disso, né? Então, assim, e aí ela foi se transformando, eu olhava para ela nessas últimas semanas, eu falava... Quem é você? Aliás, quem era você? Porque você é essa. E quando eu conheci a mãe dela, muito interessante isso, a mãe dela falou, Dami, ela é assim. Ela sempre foi assim. Ela não puxou a mim. E eu fiquei assim, gente, e o que aconteceu com ela naquele período inicial da gestação, né? Porque a mãe dela confirma, não, ela é assim, ela vai dar conta, eu tenho certeza. E eu fiquei... E assim, quando eu saí da consulta pré-natal com ela, eu falei, você vai dar um show. Ela falou, eu vou mesmo. Tá vendo? E o marido dela, eu tenho certeza. Tá vendo? Então a gente ficou nesse clima, sabe? Esses últimos 20 dias de você vai arrasar, você vai dar um show. E assim, sabe, gente, também gosto de frisar, não tem a ver com final, via de parto normal, tá? É bom relatar isso. A gente vai certeza. Pelo parto normal, a gente quer o parto normal, mas o caminho é muito maior. O parto normal é ali, 5 minutos, nasceu. Né? Exatamente. E as horas que a gente ficou antes. E toda aquela força que a mulher demonstra. E o casal, assim, ontem eu fiquei apaixonada. Um menino super jovem. Eu falei, meu Deus, num mundo de homens... Enfim, né? Desculpa. Ele, assim... maravilhoso, assim, cuidadoso com a esposa o tempo todo, fazendo questão de estar com ela, assim, uma sintonia, um amor, uma coisa, uma vibração, assim, foi realmente muito emocionante. O anterior, que foi um parto normal, pós-cesariana, a gente esteve junta no primeiro parto normal deles, né, e foi uma cesariana, e aí, quando ela engravidou de novo, já me procurou, Dami, vamos de novo. Eu digo, vamos de novo. Mudamos algumas coisas, né? Ajustamos algumas coisas para ter mais segurança, mais tranquilidade, mais apoio. E foi assim, eu acho que foi o parto que eu mais chorei na minha vida. Eu fiquei com vergonha, porque ela olhava para mim e eu tava chorando. Aí eu levantava, tomava água, porque... E tinha uma história e uma dor que aconteceu na perna dela no trabalho de parto anterior e que a gente não conseguia entender o que era. E essa dor não existia mais. E ela já engravidou, dizendo, e a minha dor da perna? Eu esqueço a dor da perna. Para com essa história dessa dor da perna. Então, assim, é muita coisa. Né? É muita coisa envolvida. E aí, falando da fisioterapia, né? Já não mais da Dami... a fisioterapia atua aí, né? Então, ontem, por exemplo, como exercícios para fazer, para diminuir o tempo de trabalho de parto, que é a função da fisioterapia, né? Então, diminuir o tempo de trabalho de parto, diminuir o desconforto, deixar a paciente mais confortável possível, que é a função do fisioterapeuta. Às vezes a gente não precisa, porque o bebê já vem ajustado. Perfeito. Foi o caso de ontem. Era um bebê que já estava ajustado, gente, eu não tinha o que fazer. Eu só precisava deixar ela confortável e confiante, e foi o que eu fiz ontem durante 15, 18 horas de trabalho de parto. Não tinha, a gente chegou, o bebê já estava super bem posicionado, que é o pavor do fisioterapeuta. Doutora, enfermeira, tá como esse bebê? Tá posicionado, né?
Porque realmente a gente sabe que precisa, às vezes é difícil, a mulher em trabalho de parto, então colocar a mulher para fazer exercício não é fácil. E ontem, por exemplo, não precisou. Perfeito. E saber o que não fazer é muito importante. Muito. Exatamente, porque às vezes você é ali naquela coisa de querer, né, mostrar Fazer alguma serviço, coisa. eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, gente, a gente tem que entender que tem parto que é liso. Eu brinco, tá? Eu falo assim, o parto que eu mais amo, é aquele que eu chego e não faço nada, tá? Eu fico só olhando, olhando pra mulher, né? A evolução ali daquele trabalho de parto e a gente vai percebendo pelos sinais, né? E o bebê nasce e eu nem fiz um exame de toque nela e às vezes eu não pego nem o bebê, eu falo pro pai, vem aqui, vai. Vem aqui pegar o bebê. Então, esse é o parto que a gente chama aquele parto liso, né? Aquele parto que a gente realmente não faz nada e que Parto é dos maravilhoso. sonhos. Porém, a gente precisa sim lembrar que existem partos super desafiadores, né? Onde a gente precisa sim ter uma conduta mais ativa. Então, realmente, ter um fisioterapeuta, a gente que trabalha muito, né? A gente consegue perceber isso na prática. Quando a paciente, ela leva, né, um fisioterapeuta para fazer esse acompanhamento durante o trabalho de parto, a gente vê como agrega de forma muito positiva. Porque quando não leva, às vezes é aquele parto que fica ali encacado, gente, um físio que ia ajustar tudo, ia fazer, ia falar, né, o melhor exercício, a melhor posição, enfim. Até, inclusive, eu vou bater nessa tecla do que não fazer, porque até deixar a paciente quietinha ali numa postura decúbito lateral, eu amo decúbito lateral. Então, assim, deixa ela quietinha, assim, decúbito lateral. E muita gente fica com medo, não, mas não vai nascer assim, não, mas não vai dar certo essa posição. Deixa ela quietinha aí um pouquinho, né? E eu lembro de um parto que nós estávamos juntas, eu e Bárbara, a gente, vou falar bem, né, palavras simples para que todo mundo possa entender. A gente desencaixou o bebê. Pra encaixar ele de forma correta. Quando acabou, eu olhei assim pra Bárbara e falei, meu Deus, que coisa linda! Exatamente. Né? Então, a gente tirou o bebê da posição, fez ele se encaixar da forma correta. E, gente, com exercício, né? Você vê, não tem grandes máquinas, a gente não é mão, posicionamento, massagem. Então, eu levo muito a almofada de Gasquet para os partos, para que elas descansem. E, às vezes, eu consigo fazer alguns exercícios com a almofada. Então, a gente usa muita coisa de exercício de suspensão, né? Aqueles de se pendurar muito, que a gente precisa do marido, que a gente precisa de um lençol. Então, assim, é muito importante para quem está começando agora, para quem quer atuar na fisioterapia. Cuidado para não sair dos cursos querendo pegar o livro e usar na paciente. Porque eu já vivi uma experiência dessa e é terrível, é caos, assim. Uma profissional saiu de um curso no final de semana e a paciente entrou em trabalho de parto na segunda-feira e ela pegou o livro cobaia. E eu falei... Gente, calma, pera, respira. Não, e eu que sou tão ativa, vou lá, brigo... Eu fiquei tão sem reação que eu fui pra rede. Eu falei, eu vou dormir um pouquinho. Vou tomar uma água, vou dormir um pouquinho pra ver o que é que eu consigo resgatar daqui. Porque realmente não tinha mais o que fazer, sabe? Então, eu bato nessa tecla de observar, né? Que é do obstário, né? Estar ao lado, sim. Observar, assistir. É isso que a gente tá. Agora, se for preciso, nós vamos atuar, né? Estaremos lá pra isso. Perfeito, Dami, é isso. E Dami, comenta um pouquinho com a gente sobre a sua formação de Gasquet. Eu acho que muita gente ainda não sabe, né? Sim. O que é, né? Sim. Era um sonho meu, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu fiz a formação de Pilates, né? Então, primeiro eu fiz o curso de Pilates para todo mundo. Depois eu comecei a me especializar só em Pilates para gestantes, mulheres. Porque são coisas diferentes, né? Sim. O Pilates, ele é um nome muito comercial e a gente sabe que a gente precisa mudar algumas coisas ali para atender gestantes, né? Então, não dá para fazer exercícios de pendurar as mulheres, assim, não é o correto. Não é a forma que eu trabalho, vamos mudar então a forma de falar. Não é a forma que eu trabalho, né? Desafio com gestante, não é momento. Aula experimental com gestante, eu tenho batido muito nessa tecla. Às vezes elas chegam para mim, pode fazer aula experimental, não se experimenta nada com gestante, né? Então, eu sempre com essa agonia. Cuidado. Essa agonia, não, eu preciso estar muito segura, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. E aí, tem uma fisioterapeuta em Recife, que eu admiro muito, que tinha formação de Gasquet. E aí, eu comecei a me organizar financeiramente para ir para Paris, para fazer a formação, né? Então, ir para Paris, estudar inglês, melhorar o meu inglês, para fazer o curso, era tudo em francês, então... caro, tudo dinheiro, eu comecei a me organizar financeiramente para isso. E aí, em 2018, Dani trouxe ela para o Brasil, pela primeira vez. E eu fiquei, assim,
apaixonada por ela. Inclusive, é um curso que obstetras, enfermeiras e até educadores físicos, eu recentemente, na minha última reciclagem, estavam também. Então, eu fiquei encantada pelo professor, porque ele tinha uma visão linda, assim. Educador físico, ia fazer musculação, mas ele fez o curso de Gasquet. Olha que incrível, né? Isso que é um Demais, profissional, né? meu Deus. Então, a formação de Gasquet é uma senhora, doutora Bernadette de Gasquet. Ela era professora de yoga e ela atendia gestantes na aula de yoga. E ela, assim como eu, ficou nessa agonia. Eu preciso ajudar essas mulheres. Alguém Tá precisa tudo fazer errado. alguma coisa por elas. Tá tudo errado, tá tudo errado. E aí ela fez medicina, virou médica para conseguir atender essas mulheres. E aí, após isso, ela tem 80 e poucos anos. Ela fica de cócoras, assim. Ela dá 3, 4 dias de aula na disposição maravilhosa. E o olhar dela é muito diferente. Então, a formação de Gasquet não são exercícios, são posturas. E aí, acaba que na minha prática é o que eu adoto, né? Então, eu vou ali, às vezes, muitas vezes, hoje 100%, das minhas aulas de pilates, do meu atendimento de fisioterapia e do meu atendimento no trabalho de parto, tem o dedinho da doutora Bernadette, né? O aprendizado, porque eu fiz a formação completa com ela. O que é essa formação completa? A gente faz o curso de pré-natal, a gente faz o curso do parto e a gente faz o curso do pós-parto, que é para trabalhar com reabilitação de diástase. Como eu fiz muita amizade com ela, eu sou apaixonada por ela e eu fico paquerando ela a aula toda, tirando foto dela o tempo todo, mandando mensagem para ela o tempo todo. Vou lá, pego o francês, mando direct para ela. E eu sou muito apaixonada. Então, sempre que ela vem ao Brasil, eu tenho a oportunidade de reciclar. Então, eu tenho a formação completa e todo ano eu reciclo, faço reciclagem com elas. E assim, eu sou apaixonada. Então, é basicamente isso. Posturas, posicionamentos, respiração. Não usa nada de equipamento. Não usa nada de equipamento. Nada do teu pilates. Só a almofada de Gasquet, a gente usa muito, que ela é maravilhosa, aquela almofada. Assim. Gente, eu quero dar uma vontade de abraçar. Aquela que você me emprestou no meu... Você ficou com ela. Ela é muito maravilhosa. Ela serve para dormir. Ela é muito pra maravilhosa. Descansar, para fazer postura, inclusive alguns exercícios que seriam manobras que a gente não precisa fazer. A gente posiciona a paciente em determinadas posições para melhorar o posicionamento do bebê. Então, no pré-natal, a gente trabalha aquele corpo, né? Então, o que é que a gente precisa? O que é que um bebê precisa dentro do corpo? De espaço. Então, os exercícios e as posturas, a gente vai ganhando espaço no corpo da mulher para que o bebê se acomode e a gente não vai mexer no bebê. O fisioterapeuta não mexe no bebê. O fisioterapeuta mexe na mulher. Então, a gente precisa deixar essa mulher muito confortável para que aquela gestação flua da melhor forma possível. E você colocou o de Gasquet dentro da sua sessão de fisioterapia pélvica, dentro da sua aula de pilates. Não sei viver sem, assim, não consigo fazer nada. Não sem é uma usar. Coisa separada que você... Eu tenho, assim, como é que eu distribuo? Toda aula de pilates tem um dedinho de Gasquet, porque não dá para fazer tudo de pilates com gestante, tá? Então, vai ter ali o dedinho de Gasquet, que foi a forma que eu consegui, aí já é uma parte mais comercial, que eu tô falando um segredo meu, né? Então, qual era o meu diferencial nas aulas? Por quê? Exatamente por causa disso, porque não era um pilates qualquer. Não é um pilates qualquer, é um pilates de uma pessoa que tem uma formação diferenciada e que tem um olhar para aquele corpo diferente. Né? Então, eu uso nas aulas, e aí eu tenho as aulas individuais de Gasquet também. Para quem? Para mulheres que fazem crossfit, para mulheres que gostam muito de musculação, para mulheres que acham, porque tem gente que não dá nem a chance, não, pilates é muito chato, pilates é moleza, acontece, tá tudo bem, então... Vamos fazer uma aula de Gasquet? Né? Então, a gente faz a aula de Gasquet, então, aquele corpo do crossfit, da musculação. Sai bem mais relaxado. Então, a gente pega elas e coloca numa aula de Gasquet. E tem funcionado super bem, né? Em relação à fisioterapia pélvica, eu também vou encaixando ali, mas tudo de acordo com a necessidade, sabe, meninas? Assim, eu não faço um protocolo, eu não coloco um monte de atividade para gestante. Tem que fazer pilates, tem que fazer de Gasquet, tem que fazer fisioterapia. Não dá. É cansativo, financeiramente é muito puxado. Isso vai depender também da necessidade individual. É isso, né? 100%. 100%. Eu tenho batido muito nessa tecla recentemente. São duas coisas que eu tenho falado muito. Sobre as aulas experimentais, sobre os desafios, né? E sobre essa coisa do fazer tudo. Então, a mulher entra para mim 4 semanas, não tem nem obstetra ainda, eu quero fazer fisioterapia. Mas você quer fazer fisioterapia por quê? Vamos conversar? Venha para cá. Então, a chave de tudo é uma avaliação. Sim. Então, normalmente eu chamo, vamos começar o Pilates e a gente vai vendo
ao longo das suas semanas como você se comporta. Não se preocupe que eu vou estar de olho em você e eu vou indicar. Ou você vai me pedir. E elas me pedem, Dami, eu quero fazer uma sessão de fisioterapia essa semana. Sim, eu fui uma que pedi. Né? No Isso. final da gestação, acho que tava próxima de ganhar já. Eu falei, preciso de fisioterapia pélvica pra ver se me ajuda. Dami, eu tô sentindo assim, isso. E ali durante a aula, Dami, eu não tô conseguindo fazer isso. Então, essa semana a gente faz uma sessão de fisioterapia. Ou então, não. Teve uma que pariu agora em janeiro também. No dia que ela entrou em trabalho de parto, eu fiz stories falando sobre isso também. Eu mandei mensagem pra ela. Ela saiu da aula na terça, ou foi na quarta. Eu falei, vamos fazer uma aulinha de Gasquet amanhã. Ai, Dami, quero. E aí ela chegou no estúdio, 7 horas da manhã, a gente fez uma aula de Gasquet. Sabe aquela aula, assim, que mais uma vez eu falei, meu Deus. Arrasei. Eu sou demais. Eu sou boa aqui, tá? Eu sou boa. Que é isso? Que foi? Que coisa? Eu ficava assistindo, assim, a mulher, gente, eu sou assim, empolgada mesmo, vocês sabem. E eu, gente, o que é isso? Olha o corpo dela se mexendo, olha a pelve dela, olha a costela, assim, enfim, né? E aí eu assisti aquela aula e eu falei, meu Deus. E ela entrou em trabalho de parto à noite. E aí, é claro, né, gente, que não foi por causa dessa aula, né? Mas o corpo... Mas né? o corpo tava pedindo aquilo naquele dia. Então, aquele start que o corpo dela tava precisando para dar aula. E foi o quê? Não foi agachamento? Não foi ficar andando de cócoras na bola, que eu só vejo as meninas no Instagram, coitada, o tempo todo. Pra cima e pra baixo, as coitadas. Meu Deus, a pessoa com 40 semanas, 39 semanas, exalta, um filho pequeno aqui pendurado no... E a pessoa andando na bola e... Olha, 5 exercícios para entrar em trabalho de parto. 10 exercícios, faça isso para entrar em trabalho de parto. Meu Deus. Meu Deus, é uma lista. As pobres das grávidas. É uma lista de coisas para essas meninas fazerem que não é fácil. E aí ela precisava de quê? De paz. 50 minutos de relax. 50 minutos de respiração, de conexão. Não, e a gente sabe que gatilho, comprovadamente, né? Para o início do trabalho de Sim, parto, né, o relaxamento faz com que toda a parte hormonal consiga fazer o trabalho dela. Porque se a gente tiver com a adrenalina lá em cima, com o cortisol lá em cima, vai bloquear tudo. Exatamente. Então, né, não, é como você diz, às vezes é o que não fazer. É o que não fazer. Isso é grave isso. Assim. Escutar grave o que o nosso isso. corpo pede, né, minha gente? A gente tem que estar sensível. Sim, a gente grávida, ela teve... precisa ter essa sensibilidade assim, não, deixa eu ver aqui o que é que meu corpo tá pedindo agora. A mulher, né, nós mulheres modernas, eu não muito e vocês não, porque tem conhecimento, e eu porque realmente sigo muito essa linha da conexão. Mas assim, a mulher tem muito isso. Entra, vai limpar, vai pro salão, vai pintar a unha, vai se maquiar, vai resolver o bolo, vai não sei o que, gente, acabou. O hormônio não vai entrar. É isso. O hormônio não vai chegar, ele não, entendeu? Entrar em trabalho de parto, o que é que uma gatinha faz? O que é que Ela uma fica cadelinha quietinha, faz? não Ela é? se Ela se esconde, esconde. ela fica quieta, caladinha. Então, a gestação, o parto e o puerpério, ele pede essa introspecção. Vocês já sentiram na pele isso, né? Eu já senti. A gente não quer, a gente quer ficar quieta. Não precisa mostrar no Instagram que você tá ótima. Não precisa mostrar no Instagram que você foi para uma festa, que você aguentou. Não. Se não quer, não vai. Se quer, ótimo, vai. Né? Então, essa introspecção, essa frase eu li em algum livro, que o puerpério pede a introspecção, mas não é só o puerpério. É a gestação, o trabalho de parto e o puerpério. Né? Essa coisinha de ficar ali, de se observar, de se olhar. Então, eu trabalho muito isso nas minhas aulas, né? Esse momento de conexão. Trago muito isso. Então, é aí onde tudo se conecta, né? Onde as pessoas não vão chegar em casa, vá ficar quietinha, vá se olhar no espelho, vá sentir as suas dores, vá chorar. E às vezes né? eu acho que existe até uma culpa, né, da própria mulher, que ela se culpa, né, porque, não, mas eu não tô conseguindo dar conta das minhas demandas, porque tem isso pra resolver, tem aquilo, mas calma. Chega um momento de realmente desacelerar e escutar o que o seu corpo tá pedindo. Isso. E tá tudo bem você não tá mais produzindo como antes. Quer dizer, né, tá produzindo uma vida. Outra coisa. Tá produzindo outra coisa. Pelo amor de Deus, Mas, células, né, sistemas, órgãos. Né, Exatamente. Então, assim, não tem que ficar com essa preocupação toda, dessa produtividade, né? A mulher se culpa muito. Eu não tô mais conseguindo, atendia 5 pacientes, só consigo atender 2. A mulher, que bom. Ótimo, não é? Exatamente. Que bom, atenda só 2 hoje. Mas eu acho, né? gente, que tem muito a cobrança da rede social, sabe? Hoje em é. dia tem muito isso, né? Porque a gestante, porque a fulaninha de não sei o que postou, às vezes nem é do seu ciclo de amigos, assim. É a famosinha que tá lá no Instagram e tá. E você acha que pode fazer também. Se você não fizer, você é menos do que ela. Ou você tá atrasada, ou... E às vezes, assim, posta o que não vive também. Com certeza. Mas eu acho que a maioria na questão de rede social, principalmente das
que estão aí da parte comercial, ganhando para fazer propaganda, ganhando para dizer. Sim. É obviamente que elas não vivem aquilo, 100% aquilo que elas postam. Eu acho que não chega nem a 50%. Não, com certeza. Né? Mas o que a gente vê, né? A gente compra aquilo ali, a gente compra aquela ideia. E aí tem o estilo de vida de cada um, né? Eu tenho outra gestante também, outra puérpera, que ela teve bebê também recentemente, deve estar perto aí dos 30 dias, e ela postou recentemente, tem uns 10 dias, a foto dela na academia, e foi um boom, estourou o Instagram. Todo mundo falando, mas como é que pode? 10 dias de parida. A mulher, gente, ela já tinha uma vida de muitos cuidados, além dela ser muito jovem, que é o ponto de partida. Então, ela tinha uma vida de muitos cuidados. Ela passou a gestação inteira dizendo não a muitas coisas, né? Então, treinando, fazendo tudo que ela acredita, todas as orientações dos profissionais dela. Gente, eu fui avaliar ela com 7 dias, ela estava 0, ela estava pronta para outra. É claro que precisa cumprir o resguardo e o tempo, né, de repouso, até por uma questão... eu sempre falo que é uma questão de respeito, né? As mulheres estão muito apressadas também para retornar à vida normal, né? E aí esquece daquele corpo, daquele útero que cresceu, que gestou, né? E esquece tudo isso. Então, quando ela postou no Instagram a barriga dela, o corpo dela quase estourou, bugou, parou, eu tive que reatualizar meu Instagram. Mas eu falei, gente, você era assim antes? Como é que você quer ficar assim depois? Exatamente. Exatamente. Né? Então tem muito da comparação também, né? E eu acho que a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo, sabe? Depois que a gente vai parir, você vai olhar o corpo da blogueira, você vai olhar o seu, você vai se sentir horrível. Mas a gente tem que ser gentil com a gente. Ainda tem um tempo, um processo, né? Foram 9 meses para chegar até aí. Então, vamos ter paciência, porque as coisas vão retornar. Né? Eu falo por experiência própria. Na minha primeira gestação, o meu pós-parto foi, assim, terrível em relação ao meu corpo. Eu não aceitava o que a gestação tinha feito comigo, né? Mas nessa segunda gestação foi maravilhoso. Somos prova disso. Entendeu? E assim, muito feliz com tudo. E deixei o tempo... Claro que a minha vida de hoje me permitiu isso também, né? Essa paciência. Claro. Que da primeira era tudo muito primeiro. Né? A cabeça é outra. A cabeça no segundo filho é outra. É outra. Na segunda gestação. Com certeza. E assim, o momento de vida também estava influenciando, né? No primeiro foi aquela loucura. Eu estava no último ano de residência. Eu precisava voltar, então... E tinha toda a parte emocional, aquele turbilhão de coisas acontecendo, né? Aqui não, aqui eu já tinha um suporte maior, apesar de não ter rede de apoio, né? Porque eu não tenho, né? Somos eu e meu marido aqui. Eu tenho uma rede de apoio paga, que não deixa de ser uma rede de apoio maravilhosa. Mas é outro momento de vida. Então, assim, eu podia me olhar e falar, seja gentil, sabe? Porque você já passou por isso uma vez e você sabe que tá tudo bem. Isso. Que as coisas vão voltar. E eu conheço várias mulheres, falando da estética e da beleza, que ficaram muito melhor. Você é uma delas. Eu me conheci, eu acho você hoje uma mulher muito mais bonita. E eu acompanhei você grávida, ali naquele seu pós-parto imediato. Disse, meu Deus, a Marinha tá maravilhosa. Né? Assim, então, assim, gente... Aí, muita gente fala que eu romantizo, né? A gestação, o parto e tal. Mas eu vou romantizar mesmo. Porque as coisas ruins, muita gente já fala. Sim. Então, eu vou falar a parte boa. Pode deixar comigo a parte boa, exatamente, né? Então, essa coisa de se respeitar e de se acolher, a gente leva para nossa vida, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe. Sempre assim, não, tá tudo bem. Não foi como eu queria aqui, não era exatamente o que eu planejei. Eu falo muito isso com as meninas, assim, às vezes tem a turma do Pilates, normalmente são 4. Aí chega uma mais cedo, aí entra, aí a outra vai chegando, e aí quando eu vejo tem 8, 10 mulheres conversando ali na porta, e aí, eu vou fazer assim, eu vou contratar uma babá, eu vou contratar uma folguista, a outra, não, eu não vou ter ninguém, porque assim, são os extremos, né? Aí uma quer ter 3 babás, a outra não quer ter ninguém, não vou ter ninguém, vou ficar sozinha, ninguém vai pegar na minha filha, ninguém vai dar banho, não sei o quê. Gente, calma. Vocês não precisam decidir essas coisas agora. E você não precisa fazer o que a sua amiga fez. Você vai fazer o que for para sua vida, porque vai depender do seu companheiro, como é o trabalho dele. A realidade que a né? paciente está inserida, né? Você é médica, a outra é dentista. A outra tem um concurso, tem 8 meses de licença. Como é que a gente vai comparar essas mulheres? Como é que se compara? Não dá. Então, uma vai precisar, sim, de babá 24 horas. Né? E vai poder pagar.
A outra não quer, vai ficar em casa 6 meses, 7 meses, licença, férias, vai emendar tudo lá e vai ficar em casa. Ela quer, ela escolheu ficar ali com o filho dela, né? Então, não dá. A gente fala tanto isso, né? Mas não dá para se comparar. E o mais importante de tudo é se acolher mesmo, né? E a gente, como sociedade, né, parar de julgar essas mulheres, Gente, independente pois da é. decisão que ela venha tomar. Não, e assim, nasce uma grávida, nasce uma diquinha, uma pitaco. opinião, É. um pitaco, Conselhozinho, conselho, que eu não pedi, obrigada. É. É sempre e assim, assim. e tudo bem, assim, porque você vai pensar, o que é que eu falo muito para as minhas pacientes aqui? Você tem que aprender a filtrar, né? Sim. Então vamos lá, dica para as grávidas, É. tá? Gente, filtrem o que vocês escutam, porque por mais que seja uma opinião de alguém que ama vocês e que quer um bem enorme a vocês, ainda é uma opinião dela, de acordo com a vivência dela, o que aconteceu na realidade dela, não é necessariamente o que vai acontecer na sua. Então a gente tem que, e não acredite, não é falta de educação, você falar que, então, não quero saber, né, educadamente, com um sorrisinho assim, não. Grávida pode tudo. Vocês têm licença poética, tá? Usem. Tem licença poética pra isso, porque realmente não é interessante a gente tá sendo turbilhada aqui de conselhos, opiniões, pitacos, enfim, de alguém que nem tá inserido assim diretamente na sua realidade e não entende o que é melhor pra você. Gente, é muito engraçado. O meu estúdio de Pilates, ele fica do lado de uma cafeteria, né? Então, sempre tá cheio de gente. E aí, as meninas vão passando e é aquele desfile de grávidas, né? E aí, quem tá sentadinho ali fica olhando. Aí, às vezes, eu vou na cafeteria pegar um café, um pãozinho de queijo, alguma coisa. Aí, alguém me diz, ô, Dami, vem cá. Tá grávida? Aí eu, tá grávida. Aí, ela vai querer parto normal? Aí eu, não sei. Não sei, ainda tá muito cedo, né? Mas não pergunte não a ela quando ela passar aqui de volta. Gente, não adianta. Quando a paciente passa de volta, ela vai lá e vai perguntar, assim, do nada, você tá tomando café, você passa a amiga da sua tia, da sua avó, que você não vê há não sei quanto tempo. É menino ou menina? Ai, o nome é feio. A pessoa tem coragem de dizer que o nome do meu filho é feio. Meu Deus, gente. Você vai colocar Não esse dá. nome? É demais. Não dá. Você vai querer parto normal? Nossa, que coragem. Você tem certeza? Você é tão pequenininha É. assim, será que você vai dar? Olha, sua mãe não conseguiu, viu? Sua mãe não conseguiu. Ela não teve Tem passagem. muito isso, Não é. teve passagem. Não Não, teve não, passagem. Não teve dilatou, passagem. não dilatou. Não teve. Aí eu sempre falo assim para as meninas, olha, aí elas chegam na aula já assustadas. Eu falo, o que foi? O que aconteceu? Ai, Dami, encontrei com uma amiga ali na esquina. Nossa, ela ficou me contando um monte de tragédia. Você ficou sabendo que não sei quem morreu? Aí eu, não fiquei sabendo. E aqui não é assunto para isso, nem para você. E assim, eu sempre falo para elas, vocês têm 2 caminhos. Quando alguém vier conversar com vocês sobre a sua gestação, sua via de parto, amamentação, escola, amamentação, você tem 2 caminhos. Assim, ou você corta ali, né? Ou você vai ficar discutindo com todo mundo na rua. E aí vai depender do seu humor. Eu, por exemplo, vou ficar discutindo. Porque se vier me abordar, eu vou dizer Eu foi. sou dessas também. Se vier, eu tô quieta. Tô quietinha, tomando meu café, almoçando. Se vier me abordar, eu vou dizer foi, mas como foi? E por que foi? Mas foi assim, e você fez isso, e você fez aquilo, e quem era que estava ali acompanhando? E aí a gente começa, quando a gente começa a buscar, a gente já entende tudo, né? Uma vez no Divina Gula, gente, eu estava numa confraternização com as amigas. Uma amiga delas falou, posso sentar na mesa? Aí a gente falou, pode. Mas eu não imaginei que eu seria o alvo dela. Então, assim, ela me bombardeou de uma forma, assim, de criticar meu trabalho, de criticar as minhas pacientes, de criticar o Instagram, de dizer que essas mulheres de hoje em dia... Nossa, ela chegou a falar que não é obrigada a sentar numa mesa onde uma mulher está amamentando. Meu Deus, tem que ter. Eu Não, fiquei tão tem que ter chocada paciência, na que verdade, eu, que pra sou ser- cheia de respostas, eu não tinha resposta. Aham. Então, eu só bebia. Eu tava tomando cerveja com as minhas amigas, então eu só dava gole. E as minhas amigas incomodadas, e aquela situação constrangedora. E ela, quando ela falou isso, assim, eu falei, gente, eu acho melhor de mudar de assunto, Porque tem assim, pessoas. não tá dando. Assim, você Né? não ia conseguir Meu convencer ela do Deus. contrário. Me entende? recuso, eu acho um absurdo sentar com o meu. Aí eu até fui um pouco grossa com ela no final, porque eu perguntei se ela tinha filho, se ela tinha namorado, se ela é casada. Enfim, e aí acabei sendo um pouco grosseira no final, mas assim, depois de eu passar meia hora, quer dizer, 1 hora, ouvindo horrores, né? E uma das frases que me chocou foi essa: eu me recuso a sentar numa mesa onde uma mulher esteja amamentando, porque não tem necessidade nenhuma. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, mas que eu já sei a resposta. Ela não tem filhos. Isso. Nem marido, nem namorado.
idade já um pouco avançada, acredito que não terá mais querida, também. É isso, Né? isso. Então, mas assim, ela tinha uma raiva das mulheres. O que me chocava muito era isso, assim, a raiva que ela tinha das mulheres, sabe? Uma raiva. É um absurdo. E não pode. E o meu namorado na mesa ficar olhando. Eu falei, mas olha, se o seu namorado vai olhar pro peito de uma mulher que tá amamentando E vai vulgarizar isso, e vai ter o né? pensamento assim, psiquiatra, né? Eu acho que o problema é ele. Urgente, né? E não a mulher que tá amamentando. Precisa de médicos, precisa de atenção, precisa cuidar da saúde mental dele que não tá boa, né? Porque... Então, assim, é muita coisa que a gente passa, né? E é muita Assim, coisa e que a cada gente vive. pessoa, ela vai falar daquilo que, né, ela Que é tem, dela, ela vive. exatamente. Então, assim, A gente fala às vezes nem a gente adianta tem, a gente tentar exatamente. mostrar o nosso ponto de vista, né? A gente vai se não. cansar, a gente vai se estressar, chegar em casa, vai chorar de raiva. Exato. E não vai mudar a E a ideia nossa daquela sessão de pessoa. terapia ainda se transforma naquela pessoa. Ainda tem que gastar dinheiro com Porque terapeuta. foi o que aconteceu. A minha sessão de terapia, Pra que falar da não é pessoa. barato, pra ficar falando de uma pessoa que sentou na minha mesa sem ser convidada. Né? Então, Pra te bombardear. Pra me bombardear. E assim, uma coisa que eu amo fazer. E assim, ela falava das fotos. Alguém postou alguma foto, inclusive fui eu que tirei a foto. Uma foto linda, a mulher parindo, uma coisa linda, o marido atrás, aquela cena maravilhosa, o cordão umbilical, assim. E eu tirei a foto e ela postou. E aí ela falou, aquela foto horrorosa. Eu falei, gente, não dá. Para que eu tô com vergonha. Não, dá vergonha Não, alheia. não. E eu Não dá. vou falar uma coisa que é verdade, assim. A gente fica muito chateada de tudo isso e a coisa que mais poderia ser boa pra tudo isso é se as pessoas tivessem senso e noção de sim, não abordar sim. uma gestante pra falar. Sim. Mas a gente não vai conseguir Não, isso. não vai, Então, não vai. eu digo assim, a gente jamais vai vencer o sistema. Não. Nós não venceremos o sistema. Então, eu acho que é isso mesmo, filtrar, né? E se você não tem saúde mental pra isso, porque tem gente que realmente traz isso, que nem a sua Se abala, paciente. Se abalou. se abala, poxa, se abala. é. Barriga Então, pequena, assim, barriga grande, se começou a falar alguma coisa que não é positiva, já corta ali, entendeu? Já eu acho conta, assim, porque senão escuta, internaliza, aí começa a se questionar. Sim. Até rapidinho, até o exemplo que você estava dando da sua paciente, você vê, ela estava antes com uma profissional que olhava para ela e falava que ela era fraca, que ela não ia conseguir, que não. Aí ela mudou de profissional, aí ela foi para você que fala, você vai conseguir, você é capaz. E ela bateu no peito e antes ela tava assim. Aí você, não, você vai conseguir, você é capaz, você consegue. Ela lembrou que ela consegue, e né? conseguiu. Porque Então, assim, o que as pessoas falam não tem como, gente. Por mais que a gente seja muito bem resolvido, né? Eu digo Acaba assim, eu digo afetando, assim, sim. Na minha situação, por mais que eu, não, né? Tem que se blindar, tem que não sei o quê, tem que... é. A pessoa fala, por mais que você não queira nem internalizar e levar aquilo em consideração, aquilo fica. E você tem que trabalhar muito aquilo, sabe? Então, né? Conselho do dia, corta. Pra nem ouvir, pra nem ter que lidar com a situação. Pra não precisar levar pra sessão de terapia. É interessante, Nossa. elas saem daqui. O consultório aqui é pertinho do estúdio. Se ela sair daqui da consulta, você disse a ela que tá tudo bem. Marina fez o ultrassom. Tá tudo bem. Ela vai pro meu estúdio. Você tá linda, tá maravilhosa. Quando ela sair, ela vai encontrar alguém na esquina que vai dizer que a barriga tá pequena. E tudo que a gente falou... Não vai servir de Apagou, nada. cancela, né? Cancela. Então, o que a doutora Marina falou, o que a doutora Amanda falou, o que eu falei, a aula maravilhosa que ela fez, aquela disposição. E aí ela chegou na esquina e alguém falou, sua barriga tá pequena. Sua barriga tá muito pequena. Tem certeza que tá tudo certo? Tem certeza. Vai. Ô, gente, mas não precisa Tem nem de certeza muito. que dá Eu tudo mesma, certo, na minha primeira gestação, no meio de uma residência cheia de GOs, eu escutava, sua barriga tá grande demais. Será que você não tá com diabetes? Tem certeza? Você já fez os exames? Eu comecei a me questionar. Gente, será que eu fiz o jejum certo mesmo? Será? Tanto que estão falando, será, Você né? acredita? Mexe muito com a gente. Mexe muito com a Mexe gente. muito. E eu sabia que eu estava fazendo tudo certo. Pois o negócio foi tão grave na minha cabeça, assim, que eu cheguei aí no nutricionista, mudei toda a minha alimentação. Comecei a comprar um monte de coisa sem glúten e gastei um horror de dinheiro com isso. Pra, obviamente, não sustentar, porque os ultrassons estavam sempre bons, com peso adequado, tudo bonitinho. certinho. Não tive ganho de peso excessivo, nada. Mas as pessoas, dentro de uma residência de GO, Conseguiram fazer isso com uma conseguiram médica. fazer isso com uma colega que é obstetra também. Então, assim, E que tem por o isso eu falo. conhecimento. Imagina uma mulher que não tem, que não é da área da saúde, sim, fica ouvindo aqui. exato. Por isso que eu digo, falta de noção, gente, tem em todo E lugar. alguém até... vai nos ouvir, né? Alguém vai nos ouvir e vai ficar assim, ai, que três chatas.
Nossa, também... Gente, por favor, se você for a pessoa que dá opinião, não dê! Não é só isso! Não, isso A não ser que te peçam. E assim, também a pessoa não pode falar nada. Eu odeio essa frase. Meu marido já sabe. Então tá dizendo assim, não pode mesmo. Também pode não. Pode não. Isso em vários temas, né? Serve pra tudo, serve pra tudo. Também a pessoa não pode falar. Pode não. Pode não. Pode falar nada, você vai ficar calado. Pronto. Sabe, diga que a mulher tá bonita, ofereça uma ajuda, pergunta se ela quer uma carona, ela tá andando na rua, ao invés de parar e dizer que a barriga dela tá pequena, pergunta se ela quer uma carona, pra ela sair do sol. Né? Pergunte se quer uma ajuda quando o bebê nascer. Né? Eu tenho muitas amigas de amigas que estão lá comigo, primas, amigas, então é muito legal como elas se acolhem, assim, eu falo, e aí, vamos mandar flores quando nascer, e tem a história dos grupos, né, que eu formo, né, que os bebês nascem, e aí eu coloco elas no grupo de acordo com o mês, ali 2, 3 meses, vai dependendo da quantidade de bebês que nascem. Nossa, tem famílias que os maridos são amigos, que saem, viajam juntos, assim. Muito legal. É muito legal, porque eles se acolheram, né? Eles estavam ali no mesmo barco e se acolheram. Isso que eu ia falar, então, todo mundo passando pela mesma coisa. E aí aquele grupo, quando alguma mulher engravida de novo, elas vão lá, elas fazem chá de bebê surpresa. Eu tive recentemente, há uns 2 semanas. Delícia. Foi o P42. Um beijo, meninas. Elas se reuniram para fazer um chá de bebê surpresa para outra delas que estava grávida novamente, sabe? Então, assim, é isso que a gente quer das mulheres, né? Então, assim, quando vocês me fizeram aquela pergunta inicial lá, como foi, por que foi, é isso. É porque a gente precisa estar de mãos dadas, né? Tem uma frase também que fala que para criar uma criança, né, precisa de uma aldeia inteira. E isso é verdade. Demais. Né? Então, assim, antigamente, eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância, que eram vizinhos que eu tinha, que eram maravilhosos conosco, assim, sabe? Eles eram maravilhosos. Minha mãe não trabalhava, mas, assim, precisava daquele suporte, então, um almoço, um café, um lanchinho da tarde. E a gente precisa desse apoio, mas apoio é diferente de pitaco. Sim, com né? certeza, com apoiar, certeza. estar do lado, mas não enlouquecer uma mãe. Não. Inclusive no pós-parto, essa coisa de rede de apoio, porque eu tenho a mãe que vai me ajudar, não sei o quê. Normalmente, a ajuda que a gente quer é arrumar um lanchinho, é fazer uma comida. Exatamente. Porque o bebê mesmo, ele vai ficar com a mãe. Mas é levar o mais velho pra sair. Exatamente. Às vezes levar o pai também pra dar uma voltinha. Dar uma voltinha. Chama ela jogar um futebol, né? Não é? É importante. Pra tomar um lanche lá na rua. Então, assim, é isso, né? Porque o bebê vai querer a mãe e a gente não quer ficar ouvindo mais nada. Não. Porque já é difícil o suficiente, né? É delicioso e difícil na mesma medida, eu acho. Na mesma proporção. É isso mesmo. Ô, Dami, e eu vejo assim, você é tão empolgada, né? Em trabalhar com essas mulheres, enfim, e são anos, né? E tudo que você falou aqui da sua formação de Gasquet, a gente vê o tanto que você se atualiza, né? Sim. Pra proporcionar para essas mulheres o melhor de você. Sim. Mas assim, me fala uma coisa, teve algum momento dessa sua trajetória que você se sentiu assim, desencorajada? Porque eu sei o amor que você tem, os partos que a gente faz, olha pra Dami, eu juro, gente, as crianças nascem, olha pra Dami, ela tá chorando, tá? Toda vez. Toda vez ela tá emocionada, porque existe não importa como, não importa a posição, não importa nada. como, eu tô chorando. Porque, querendo ou não, existe uma trajetória ali, um vínculo, né? Então, aquela sensação de estar naquele momento, enfim, a gente vê o amor que você tem no que você faz, mas teve algum momento, assim, da sua carreira que você falou, não dá pra mim. É porque a obstetrícia é muito ingrata. Então, e eu peguei uma fase, né, de muita luta, né? Então, assim, quando eu entrei na obstetrícia, especificamente no mundo dos partos, porque primeiro eu entrei no pré-natal, ali gestante, folia, exercício. Depois eu entrei no mundo dos partos, né? E aí, quem foi que te puxou pro mundo do parto? Então, eu comecei... Dr. Antônio Sérgio, né? Dr. Antônio Sérgio, que era um obstetra, assim... Também, a primeira vez, pronto, falar em chorar, primeira vez, falava com ele por telefone. Gente, eu comecei na Vila Materna, eu acho que eu não citei isso. Não. Eu comecei a trabalhar com gestantes na Vila Materna. Eu me encontrei com a Letícia, que é dona da Vila Materna, que eu era professora de Pilates da sogra dela. A gente se encontrou no Serafim, um restaurante vegetariano maravilhoso. E a Lê falou, Dami, tô abrindo uma casa, um cantinho para cuidar de grávidas. Eu falei, o quê? Vou para São Paulo amanhã fazer um curso.
E eu comprei a passagem para São Paulo no outro dia, fazer um curso, entrei em contato com uns... Porque eu sempre fiz isso, tá? Eu ia para São Paulo fazer nada, não tinha curso marcado. Eu comprava passagem, ia para São Paulo, passava 5 dias, eu batia na porta do povo, oi, tudo jóia. Pessoa de Network, música. querida. Eu sou fisioterapeuta, eu sou lá de Diga Maceió aí. e eu queria trabalhar com gestantes, eu gosto muito do seu trabalho. Aí o povo olhava assim para mim. Aí acho que ficava Não, com você pena, foi a né? pioneira do network. Aí ficava com pena, você é maluca, tá? Vai, minha filha, entre. E eu fazia isso, às vezes eu não ia nem fazer curso, então eu marcava aula, marcava consulta com aqueles profissionais, assim. E aí eu falei, vou pra São Paulo amanhã. E meu marido falou, vai fazer o quê? Eu não sei, lá eu vejo. Porque São Paulo tem tudo toda hora, 24 horas, né? E aí, quando eu voltei, passei uns 4, 5 dias lá nesse esquema de pegando professora que eu gosto, vamos fazer uma aula, vamos fazer um workshop comigo, pagando assim aula individual, fazendo workshop 2 dias, fica 2 dias comigo, quanto é que você cobra? Vamos me organizar aqui. E aí voltei e comecei a trabalhar na Vila Materna. Na Vila Materna foi onde despertou essa coisa do parto, porque tinha o doutor Antônio Sérgio, porque toda vez que chega uma paciente de vocês para mim, eu entro em contato. Quem é a sua obstetra? Ah, qualquer coisa, qualquer intercorrência, eu entro em contato. E lá naquela época, no comecinho, então toda semana eu mandava mensagem para o médico, eu só recebia um legalzinho. Quer dizer, eles demoraram a mandar o legal. Depois eles começaram a mandar o legal. Eu ia perguntar isso, mas a gente termina de contar essa. Primeiro eles mandavam. Primeiro era oi, eu sou da Mie, sou fisioterapeuta, fulaninha tá aqui comigo, ela tá com toda semana. Toda semana. Aí um dia eles cansaram e legal. E aí o doutor Antônio Sérgio me deu ousadia. E aí o doutor Antônio Sérgio me ligava, começou a encaminhar paciente pra mim. Tinha sido médico da Letícia, se eu não me engano, da primeira gestação ou da segunda. E aí eu comecei a me apaixonar pelo doutor Antônio Sérgio. Meu Deus do céu, meu Deus. Que a Amanda chegou agora, você não é daqui, mas depois vocês perguntem, assim, doutor Antônio Sérgio é... E aí um dia eu tava com a gestante no estúdio e a bolsa dela rompeu na aula. E aí eu falei, doutor, olha, a bolsa de fulaninha rompeu. Aí ele, já terminou a aula? Eu falei, não. Eles não terminam a aula e vinha pra cá. Aí eu, tá bom. Aí assim a gente fez. Terminou a aula, terminou os exercícios e fomos. Nessa época não tinha, né? Essa equipe multidisciplinar. Essa coisa de ir em casa ainda era um tabu muito grande. As pessoas não entendiam, achavam muito absurdo. E aí eu cheguei, primeira vez, quando o doutor Antônio saiu do consultório, que eu vi aquele homem, eu comecei a chorar. Eu acho que ele falou, gente, é ela grávida? Eu abracei ele. Quem é essa doida? Meu Deus do céu, maravilhoso. Obrigada por tudo. E foi ele. Foi o doutor Antônio Sérgio e a Letícia, né, que me puxaram. A Letícia me puxou para o mundo exclusivo ali da gestação na Vila. Aí foi quando a Vila se transformou em bebês. E aí a gente conversou. E aí eu vim para o meu estúdio, fiquei atendendo gestantes, porque eu atendia mulheres no meu estúdio e gestantes na Vila. Aí depois eu passei a atender gestantes no meu estúdio. E aí foi o Antônio Sérgio que me levou para essa coisa do parto. Pra sala, pra dentro da sala de parto. Pra dentro da sala de parto. E aí eu ia, ó, se der eu vou. Quando você entrar em trabalho de parto, você me avisa. Se der eu dou. Se ainda não era aquela coisa profissional. Mas assim, uma coisa que eu nunca admiti foi que me tratassem com outro título. Ou que dissesse, é minha amiga que tá aqui. Não. Eu vou entrar. Agora quem eu sou perguntar, eu sou fisioterapeuta. a fisioterapeuta. Exatamente. E sempre, tem um médico obstetra que eu gosto muito dele também, que ele ficava, a minha doula tá vindo aí. Não, eu não sou sua doula, doutor, eu sou fisioterapeuta. Nada contra a doula, tá, menina? Eu trabalhei muito com doulas, acho um trabalho incrível, mas eu não sou doula. Sim, são Eu duas não coisas sou diferentes. enfermeira, eu não né? sou médica. As duas agregam muito Né? na assistência. É um trabalho- Cada uma faz uma São papéis coisa. diferentes, Eu não sou né? médica, assim como eu canso, gente, eu não sou médica. Eu não posso fazer isso por vocês. Procure o obstetra de vocês. Não sou enfermeira, né? Então, assim, eu sou fisioterapeuta. Amo e honro muito o meu papel. Então, um momento que me deixou muito triste, assim, foi quando eu comecei a presenciar algumas violências obstétricas, né? E eu tentei pegar uma linha, assim... porque eu aprendi lá na época do renascimento do parto, né? Onde a gente indicava muitos pacientes. A gente até diminuiu, né? Porque a gente viu que era muito forte o embate. E aí eu peguei essa época do embate, da confusão. Diga pro seu marido, não deixe isso. E pega o plano de partos. E eu... Gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque vai ser briga. Como é que eu vou pegar e vou pedir para um marido brigar com o médico na hora do parto? Isso não vai dar certo. E aí eu comecei a ir para outra linha. Não, peraí, vamos procurar um médico. Ao Que invés seja de brigar alinhado, com o médico. que seja alinhado, que né, pense com- igual, exatamente. Mas, assim, não é fácil, né? Foi uma transformação, tudo mudou, muita coisa mudou, graças a Deus. Mas eu presenciei muita coisa ruim, muita coisa triste. Eu presenciei violência de marido com a esposa.
Eu presenciei violência obstétrica, eu presenciei violência de mãe, violência de sol, assim, violência de todos os tipos, né? Todos os tipos. E um dos momentos que eu fiquei muito mal, assim, sessão de terapia mais uma vez, e aquela coisa, meu Deus, até quando eu vou conseguir viver isso? E mal mesmo, eu pensei em uma época, dizer, eu acho que não vai dar. Mas tem uns 8 anos, e tá dando. E tá dando, E tá dando. né? Isso aqui, Graças a Deus. graças Eu ia te perguntar, Dami, É. como é que foi a aceitação de você dentro da sala de parto, da multidisciplinar em geral, dos obstetras Desse aqui? jeito, batendo nas portas. Ó, eu vou entrar, viu? Então, eu acho muito importante essa comunicação. Inclusive, eu já tive alguns embates com outros profissionais por causa dessa falta de comunicação. Porque, por exemplo, eu não vou... Amanda tem uma paciente, Amanda sabe disso. Eu ligo, eu mando mensagem, Amanda, fui ver sua paciente. Eu sei que ninguém vai estar batendo papo no telefone, os médicos não têm tempo, eu também não tenho tempo. Mas eu acho que é um respeito à paciente, é nossa. Né? Então a gente precisa dessa Dá comunicação. esse feedback. Então eu sempre fui muito da comunicação. Então você me respondendo ou não, eu vou mandar uma mensagem para você. No início eu ficava um pouco chateada, mas depois eu entendi que o médico leu. O médico E a leu. O mensagem recado foi passada. dado. Exato, e tá tudo O médico certo. leu e tá tudo bem. Então, assim, devagar, né? E essa coisa muito de bater na porta, de dizer, tá tudo bem pra você, eu tô lhe incomodando, que eu não acho nenhuma desonra, eu não acho problema nenhum. Mas sempre com essa coisa, me chame de fisioterapeuta, não me chame de outro nome, né? Então, foi assim, batendo na porta, levando alguns nãos, não me dando bem com uns, me dando muito bem com outros. Mostrando, é importante, eu também entendo que não é fácil, né? Então, imagina lá um médico super renomado, é conhecido, aí chega lá, uma menina, eu sou fisioterapeuta e eu vou fazer o bebê descer, né? Aham. Não entende, vocês não estudaram para isso na faculdade. Sim. Exatamente. Né? Quem estuda para isso na faculdade são os fisioterapeutas, então biomecânica, exercício para melhorar a mobilidade. Quem estuda isso é o fisioterapeuta, né? Então foi assim, ó, doutor, deixa eu mostrar aqui para você, Que vai deixa dar eu tentar certo. isso aqui, né? Sem briga, sem embate, sem confusão. Apesar da minha personalidade ser muito do embate, na minha profissão eu sou muito diferente. Eu tenho dupla personalidade. Olha a terapeuta aí de novo. Eu tenho dupla personalidade, eu sou muito diferente. Vocês sabem disso, que a gente almoça e vocês sabem como eu sou, e quando eu tô no parto, eu sou muito mais calma, muito mais tranquila, a minha entonação muda. É igual aquele meme, né? A pessoa no Instagram e a pessoa na rua. Sim. Sou eu com uma gestante na minha frente e eu sem uma gestante na minha frente. Mas foi difícil, mas foi gostoso. Sabe? Perfeito. Foi gostoso, foi prazeroso, foi mostrando, foi batendo na porta, foi entrando devagar, foi entendendo, foi respeitando que tem gente que não vai lhe querer e tá tudo bem, tem gente que não vai aceitar a sua forma de trabalhar e tá tudo bem, né? E outro momento que me pegou um pouco também foi a pandemia. A pandemia deu vontade de fazer De outra parar. coisa. A pandemia foi bem difícil porque parecia que não ia acabar. Né? E a gente ser impedida de entrar. Então, eu me despedia das pacientes nas rampas dos hospitais. Então, imagine. Ai, gente. A gente ia para casa, assistia a paciente e quando chegava na hora dela parir, a gente não podia entrar. Então, foi bem difícil a pandemia. E aí, eu pedi, assim, me decepcionei também com alguns profissionais, fiquei chateada, mas em compensação teve outros, assim, que segurou na mão e falou, não, eu só vou com vocês. Eu só vou se vocês entrarem. Eu não vou citar nomes, né, pra ninguém ficar chateado ou não interpretar de forma correta, mas assim, teve um médico que eu falei pra ele, falei o seguinte, ou você fala aí que eu vou entrar, ou eu não vou mais, não esqueça, eu não trabalho mais com parto. E aí ele fez uma cartinha pra direção, eu falei, eu preciso trabalhar com a minha equipe. Porque assim, se vocês, né, eu falei pra outra médica também uma vez, ou você luta por mim, Sim. ou você não conte mais comigo. Entendeu? E assim, deu certo, ele lutou por mim, outros não lutaram e tá tudo bem. Assim, e deu tudo certo. E estamos aqui. E ontem eu falei até na assistência, a gente tava conversando em algum momento, fulano tá cansado, fulano não pega mais parto. E eu não entendo um pouco isso, assim, porque eu falo, gente, é só se organizar. Porque pra mim é tão tranquilo. Aham. E olha que a gente acha um conforto na nossa bagunça do Eu do vivo, dia a eu dia, saio, eu da me divirto. imprevisibilidade. Eu Exato. vivo, eu saio, eu me divirto, eu fico com a minha filha, eu fico com meu marido, eu saio com meus amigos, tenho uma vida social Viaja, super a gente ativa. consegue fazer tudo. Né? E aí eu fico tão triste quando alguém diz, vou parar porque não tô conseguindo viajar. Vou parar porque eu tô cansada. Aí Mas eu sabe o que olhei. é, Dami?
vou te falar a verdade, tá? É que tem que amar. Não adianta, tem que amar e tem que querer muito. Porque se você não ama, você realmente não vai encarar. Porque sim, a gente tem que renunciar, né? Muita coisa. A gente renuncia. Por mais que a gente se organize, dá conta, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, se a pessoa não ama, ela vai dizer, né? E as prioridades são outras. Vai ficar ali Você vai ponderar, E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Cada um com suas prioridades. Com mas não tem certeza. pra onde, pra fazer o que a gente faz. Né? Pra encarar o que a gente encara, a responsabilidade, a entrega, o compromisso. Tem que amar, tem que querer. É o amor que nos move, né? É a grande verdade. E eu falei ontem assim, eu lembro. Aí nessa hora dessa conversa eu parei e falei, gente, eu acho que eu ainda aguento uns bons anos. Graças a Deus, Dami. Eu estava há 10 horas de trabalho de parto lá e eu olhei para as meninas, eu olhei e falei, gente, eu ainda aguento bem aqui, viu? Eu tô ótima, viu? Aguento hoje, Querida, aguento você amanhã. aguentou 25 horas do meu pé, o tempo todo do meu lado. E assim, e é impressionante. A gente às vezes tá numa assistência assim, super demorada, desafiadora, horas e horas e horas na maternidade. Parece que quando eu saio mas assim, numa energia, numa disposição. Uma adrenalina, assim, né? Ô, menina, tu não tava num parto, tu passa o dia todo lá. Não é cansada, não. Uma adrenalina, uma coisa boa, assim. É uma sabe? troca, né? Uma troca de hormônio, é uma troca de Demais. energia, é uma troca de amor ali, é aquele casal, aquela família que fica grato. Então imagine, aquele olhar delas pra gente não tem preço. Não. E assim, Né? Não tem preço. E o contrário também é verdadeiro, né? Você tá com a equipe que tá ali apressada, quer Sim, que acabe, sim. sem Meu Deus, paciência, exato. né? Que fica, enfim, pulando as etapas, né? Apressando tudo. A paciente também sente isso, Com né? certeza. Sente, Então, assim, faz Com toda a certeza. diferença. Você tá Demais. com pessoas, né, que estão ali por você e que gostam daquilo que tá fazendo. A gente se fala no olhar, né? Numa assistência, né? Então, a gente precisa estar muito conectado. Se a gente né? fala muito isso, eu e a Amanda, que a gente se olha, Não, a gente vocês já duas, sabe. Vocês duas são incríveis. A gente Então, se assim, olha. olhou uma pra cara da outra, eu nem falei nada. Marina nem falou, mas a gente já se já entendeu, já fez o que tinha que fazer ali. É muito bom, né? É bom muito demais. É muito bom. Eu falo que às vezes eu descanso mais trabalhando no trabalho de Não, parto. eu juro, Porque gente, cuidando em dos casa, filhos. tá? Gente, quando eu passo uns dias sem o parto, eu, gente, cadê esse menino Não que não é? quer? Eu quero ir pro voltar parto, menino. exatamente. E aí não se explica, né? Não. Não se explica. Não, só como a é que gente você vai entende. explicar isso pra alguém? É. Meu marido mesmo, que é médico, diz: vocês são doidos. Vocês são doidos. Você e a Amanda são malucas. Tem que amar. Outro dia ele falou: a gente ganhou um aparelho de ultrassom novo lá, onde a gente tá trabalhando, ele trabalhando junto, ele fez: eu vou querer ser obstetra pra poder usar esse aparelho. Eu fiz: você não vai jamais. Nunca! Nicolas, você não vai. Não vai! Porque você me chama de doida sempre. Jamais você será obstetra. Ai, ô Dami. E pra gente finalizar esse bate-papo maravilhoso, incrível, eu quero que você fale um pouquinho, deixe o seu recado pras grávidas que estão te assistindo, estão assistindo o Pode Gestar nesse momento. Para as gestantes, né, o meu maior recado é esse, é o acolhimento, né? É o autoacolhimento. A gente fala em autocuidado, em autoconhecimento. Eu não sei nem se essa palavra existe, na verdade. Autoacolhimento, né? Então, procurar um médico, uma equipe que você confie, que alinhe as suas expectativas. Eu falo muito isso quando vocês me abordam no WhatsApp, eu falo assim, vamos conversar para que eu possa alinhar as suas expectativas, porque às vezes a sua amiga fez Pilates comigo, eu estava no par da sua amiga, mas vai ser tudo diferente. vai ser do seu. diferente. Então, o que é que você quer de mim? Como é que eu posso te ajudar? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, tá grávida? Fica ali quietinha, caladinha. Não anuncia no Instagram. Vai lá, de preferência vai não conta pra ninguém. procurar a sua equipe. E assim, buscar a equipe já. Não espera avançar a gestação, sabe? Vai buscar a sua equipe. E aí eu vou falar uma coisa aqui importante na parte financeira. Que as pessoas se preocupam muito com essa parte financeira. Então, assim, gente, nota fiscal, né? A gente emite nota fiscal, vocês vão pegar ressarcimento no plano de saúde, vocês vão levar para o imposto de renda. Então, assim, não abram mão de ter uma equipe completa do seu lado. Faça a conta, sente com o companheiro de vocês, faça a conta certinho, veja o que vale a pena, né? Hoje em dia, os planos de saúde não estão dando uma assistência adequada. Procurem profissionais capacitados, atualizados, peguem os currículos.
né, dos profissionais de vocês. A gente tem a obrigação de entregar o currículo. E o maior conselho de todos é o autoacolhimento, se acolher e viver a leveza e a grandeza de uma gestação. É isso mesmo. Maravilhosa. Dami, maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito gostoso. Que honra! Maravilhoso. Que honra inaugurar esse Pode Gestar. Amei. Obrigada. Tchau, gente!